sobrenatural, é um fantástico, né? E esse demônio que aparece na obra, ele é chamado dos mais variados nomes, ainda que seja para negar a existência dele. Olha só. E as ideias instruídas do Senhor me fornecem paz. O Senhor é o cara com quem ele está falando. Tudo aqui é um Riobal. Principalmente a confirmação que me deu de que o tal não existe, pois é não? O arrenegado, o cão, o cramulhão, o indivíduo, galhardo, o pé de pato, sujo, o homem, o tisnado, o coxo, o temba, o azarape, coisa ruim, o mafago, o pé preto, o canho, o dubá-dubá, o rapaz, o tristonho, não sei que diga, o que nunca se riu, sem gracejos, pois não existe. E se não existe, como é que se pode contratar um pacto com ele? É a ideia que me retorna. E a ideia me retorna. Não existe, mas a ideia de fazer o pacto existe. Eu venderia a alma para o diabo, se ele existisse. Do mal imaginado, o Senhor me deu lícito, ou então, será que pode também ser que tudo é mais passado, revolvido, remoto, no profundo, mais crônico? Que quando um tem noção de resolver vender sua alma sua, que é porque ela já estava dada vendida, sem se saber, e a pessoa sujeita está só certificando regular de algum velho trato, que já se vendeu aos poucos faz tempo. O que ele está dizendo aqui? Ele chama de todos os nomes, ele tem uma obsessão com a figura do demônio, né? A figura do diabo, né? E ele afirma que não existe. Ele vai dizer muitas vezes que esse diabo não existe, não existe, não existe. Tá? Mas ele venderia a alma se tivesse. Né? No entanto, a pergunta que ele coloca, a questão que ele coloca aqui no final do parágrafo é a seguinte: se a pessoa quer vender a alma para o diabo já é dono daquela alma. É só para oficializar as coisas que se faz um pacto. Porque quem venderia a alma para o diabo é alguém que renegaria Deus. Então, se eu renegaria Deus, eu já estou do lado do diabo. Eu já estou no inferno. Eu já vou para o inferno. Faz sentido para vocês? Ó, e ele, aqui outra citação, a ideia do diabo. Isso aqui é um pouco antes, tá? Isso aqui é página 10, a outra na página 38, tá? Explica ao Senhor, o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem, ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos, solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum, é o que digo. O Senhor aprova? Me declare, tudo franco, é a alta mercê que me faz, e pedir posso encarecido. Esse caso, por estúrdio que me vejam, é de minha certa importância. Tomara não fosse, mas não diga que o senhor acisado, instruído, que acredita na pessoa dele. Não, lhe agradeço. Sua alta opinião compõe a minha valia. Já sabia, esperava por ela. Já o campo, a gente na velhice carece de ter uma aragem de descanso. Lhe agradeço. Tem diabo nenhum, nem espírito, nunca vi. Alguém devia de ver. Então era eu mesmo, esse vosso servidor, que fosse lhe contar. Bem, o diabo regula seu estado preto nas criaturas, as mulheres, os homens, até nas crianças. Eu digo, pois não é ditado, menino, trem do diabo? E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento, estrumes, o diabo na rua, no meio do redemoinho. Tá? O que ele está fazendo aqui? Ó, o diabo está dentro do homem. O diabo vive dentro de nós. O mal existe dentro de nós. Isso faz sentido com essa outra ideia. Se eu quero vender a alma para o diabo, é porque eu já sou do diabo. Eu já sou má. Eu já sou ruim. Eu já estou com ele. O diabo vive dentro dos homens. Dentro do ser humano. O que nos destrói está dentro de nós. Tá? Então essa interioridade, que é uma interioridade de consciência, que cria o pensamento e tal, ele também
ela também não é uma interioridade segura e confiável. Que dentro de nós, a gente tem um mal. Pensem aí no Freud, né? O Freud vai criar, ele vai estabelecer 3 instâncias para a psique humana: o id, o ego e o superego, né? O id é o que a gente tem de selvagem, é o que a gente tem que é capaz de fazer as piores coisas, ou as melhores, mas com muita intensidade, né? É o que existe na gente de selvagem. O superego é o que impede que a gente faça qualquer coisa. Ele é o diz não. O id é aquela criança que bate pé para fazer o que quer. O superego é o pai que diz não, não pode. O ego é a mediação entre os dois. É o que permite que a gente interaja com o mundo. Tá? Então, a gente tem um diabo dentro de nós. A gente tem o mal dentro de nós também. O ser humano não é totalmente bom. O ser humano é esférico. O ser humano não é plano. O ser humano é capaz de coisas geniais e capaz de coisas terríveis. A questão é que a incerteza sobre essa presença do diabo, ou a existência do diabo, que ele fica falando, ele pede para essa pessoa que o ouve, né, essa confirmação. Mas existe esse negócio de diabo? Existe? O senhor acha? O senhor acredita? Porque eu não acredito, mas eu quero saber se você acredita. Essa incerteza é retomada em vários pontos. Em um dado momento, acontece uma cena. Ele conta para essa pessoa que está ouvindo a ele que algo aconteceu. É uma cena que ele narrando, a gente não tem certeza se ele estava meio dormindo, se ele estava consciente ou se não estava, mas ele chama o diabo. E a impressão que a gente tem é de que ele faz um pacto para conseguir vingar o Joca Ramiro, porque eles não conseguem. Eles não estão conseguindo resolver essa questão. Vou vender a alma pro diabo, então. Se eu precisar vender a alma pro diabo para acabar com esse Hermógenes, eu vendo. Ele chama o diabo. E tem essa situação em que ele não sabe se o diabo apareceu. Ele não sabe se ele fez o pacto ou não. Fica tudo na esfera do sonho, sabe? E da incerteza da memória. Ele não tem certeza de nada. A existência do pacto e do próprio diabo continua em suspensão. Isso nunca se resolve. Ele não vai resolver isso no livro. Tá? Só tem essa coisa. Será que ele vendeu? Será que ele vendeu a alma para o diabo? Isso é algo que, a hora que ele morrer, ele vai saber. Porque talvez ele chegue no inferno. Então, essa é uma das grandes questões que vão surgir no meio desse caminho. A questão do mal no ser humano e da existência de uma transcendência. Porque se existir um diabo, é porque existe um Deus. Mas ele nega o diabo, ele está negando Deus também. Ele não tem certeza. É uma incerteza da existência de um mundo transcendente e de Adorim. A outra coisa que acontece a respeito desse livro. E aí, terminando isso aqui, a gente termina a nossa aula, terminando a história do Diadorim. Aqui eu trouxe um trecho. Eu falei para você que Diadorim era um amor impossível, né? E aqui a gente tem página 22, 23. Ou seja, está no começo do livro. Riobaldo falando. Diadorim e eu, nós dois, a gente dava passeios, com assim a gente se diferenciava dos outros, porque jagunço não é muito de conversa continuada, nem de amizades estreitas. Há bem que eles se misturavam, desmisturavam de acaso, mas cada um é feito um por si, ou seja, eles são sós. De nós dois juntos, ninguém falava, não falava, ninguém nada não falava. Tinham boa prudência,
Dissesse um caçoasse, digo, podia morrer. Se acostumavam de ver a gente parmente, que nem mais maldavam. E estávamos conversando perto do rego, picame de velha fazenda, onde o agrião da flor. Desse lusco-fusco, tá? É um entardecer. E escurecendo, de Adorim acendeu um foguinho, eu fui buscar sabugos. Então ele vinha contando uma história aqui, geral, né? Falando, ah, não, ninguém vinha com insinuação pra gente. A gente era amigo, ninguém vinha com historinha. De repente ele vai falar de uma coisa específica. De Adorim acendeu um foguinho, eu fui buscar sabugos. Mariposas passavam muitas por entre as nossas caras, e besouros graúdos esbarravam. Puxava uma brisbrisa. O ianço do vento revinha com cheiro de alguma chuva perto, e o chiim dos grilos ajuntava o campo aos quadrados. Por mim, só de tantas minúcias, não era capaz de me lembrar. Não sou de aparada pouca coisa, mas a saudade me a lembra, que se fosse hoje. De Adorim me pôs o rastro dele para sempre em todas essas quisquilhas da natureza. Sei como sei. Som como os sapos sorumbavam, de Adorim duro, sério, tão bonito no relume das brasas, quase que a gente não abria a boca, mas era um delém que me tirava para ele o irremediável extenso da vida. Por mim, não sei que com ele calado, eu a ele estava obedecendo quieto, quase que sem menos era assim. A gente chegava num lugar, ele falava para eu sentar, eu sentava. Não gosto de ficar de pé. Então, depois ele vinha, sentava, sua vez, sempre mediante mais longe. Mas eu não tinha coragem de mudar para mais perto. Só de mim era que de Adorim, às vezes, parecia ter um espevito de desconfiança. De mim, que era o amigo, mas nessa ocasião ele estava ali, mais vindo a meia mão de mim, e eu, mal de não me consentir em nenhum afirmar das docemente coisas que são feias. Eu me esquecia de tudo, num esparecer de contentamento, deixava de pensar, mas sucedia uma duvidação, ranço de desgosto. Eu versava aquilo em redondos e quadrados, só que coração meu podia mais. O corpo não traslada, mas muito sabe, adivinha se não entende. O que a gente está vendo aqui é uma amizade inicial que vai se tornando mais próxima. E a simples companhia um do outro é suficiente. E ele aceita isso, né? E aí a gente tem essa pista, que eu fiz esse grifo no final. O corpo não traslada, mas muito sabe, adivinha se não entende. Tem algo que o corpo faz. O corpo percebe, além da razão. Tem algo no instinto desse amor que se torna, que faz com que ele se torne carnal, se a gente vai pensar. Né? Então, a gente tem um amor nascendo aqui. E aí a gente tem esse pedaço, que é espetacular. Não sou eu que vou ler para vocês, é a Maria Bethânia. Essa é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida, porque é uma das